música. Música é bom até pra gente esquecer um bocadinho tanto problema que a gente tem, né? Mas alguns a informação salva, vale a pena saber. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, as infecções hospitalares atingem 14% das internações. Cerca de 234 milhões de pacientes são operados por ano em todo o mundo. 1 milhão morre em decorrência de infecções hospitalares. E você sabia que 7 milhões apresentam complicações no pós-operatório? Para falar sobre esse assunto, hoje em nosso programa, eu estou recebendo o infectologista, Dr. Ivan Silva Marinho. Boa tarde, doutor Ivan. Muito obrigada por ter vindo, viu? O que pode ser considerado a infecção hospitalar? O que é a infecção em si? Opa, já nesse ponto a gente tem novidades para os nossos telespectadores. É mesmo? Então vamos contar. Boas novidades. O conceito antigo de infecção hospitalar era toda infecção adquirida após a admissão no hospital, em torno de 72 horas, que não estivesse em período de incubação. Ou aquelas infecções que também se manifestassem até 30 ou 90 dias após uma internação hospitalar, quando essa pudesse ser correlacionada com um procedimento. Por exemplo, uma cirurgia simples ou uma cirurgia com implante de próteses. Que infeccionou. Mas hoje, o contexto da infecção hospitalar é importante que as pessoas saibam, porque quando for procurar dados sobre infecção hospitalar, meios de transmissão, principais infecções, como ocorre a transmissão, quais são as consequências, etc., não vão encontrar com o título de infecção hospitalar. E hoje as publicações saem com o título de infecções associadas à assistência à saúde. Esse é um conceito muito mais amplo que independe de acontecimento no hospital ou fora do hospital. Vamos explicar melhor isso. Então, hoje, infecção associada à assistência à saúde é toda infecção que ocorre no ambiente hospitalar ou extra-hospitalar, mas que esteja relacionada a um ato de cuidar da saúde humana. Num posto médico, por exemplo? Num posto médico, numa unidade de diálise, consultórios médicos, nas clínicas que hoje frequentemente fazem processos invasivos, principalmente clínicas de cirurgia plástica. Sim. E isso não era computado? Isso não era levado nem em consideração. Nem computado. Não era levado em consideração. Hoje o conceito é bem amplificado para pegar todas essas nuances. Quer dizer, hoje aumentou muito certo, muito adequado. Porque tem até salão de cabeleireiro que faz procedimento cirúrgico, que invade barreiras, que tem proteção. Perigoso, exatamente. Então, isso ampliou muito todas as clínicas de radioterapia, de quimioterapia, as clínicas de infusão de medicamentos e etc., e consultórios e clínicas que fazem procedimentos que rompem barreira de proteção, como catéteres, etc. Isso precisa ser levado em consideração. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre as causas da infecção hospitalar, porque no primeiro momento pode parecer para você, hospital sujo, né? Hospital onde não cuidam da limpeza, né? Hospital que tem bichinho lá, tem bactéria que vai pegar. E muitas vezes quem faz isso é a própria visita. É a própria pessoa que leva essas bactérias, esses vírus para dentro do hospital. É verdade, doutor, que lavar as mãos é um dos principais atos para evitar isso? Muito importante. Você vê, se a gente levar em consideração os meios de transmissão, o principal transportador de germe de um paciente colonizado para um paciente que não está infectado são as mãos dos profissionais de saúde e dos visitantes. Então, a gente vai falar durante essa entrevista várias vezes em lavagem de mão, higienização das mãos e a importância que a mão tem como veículo de transmissão de infecção. Digamos, se a gente traçar um paralelo, a mão tem tanta importância na transmissão da infecção hospitalar como tem o mosquito na transmissão da febre amarela. Caramba! É muito importante. Mas, assim, quer mostrar para a gente? Você tem alguns dados aí para mostrar? Você quer mostrar para a gente? Aí nós vamos conversando. E eu estou ao vivo. Se você quiser participar, mande a sua pergunta por WhatsApp agora. 12997132622. Como a gente já discutiu, isso é importante, que essa mudança de conceito de infecção hospitalar e os principais meios de transmissão, que são equipamentos contaminados, são mãos de visitantes, outros pacientes e até os profissionais de saúde como um todo, né, são fômites e outros como maçaneta de porta, ambiente de banheiro, tudo isso é transmissor. Tudo isso é transmissor. Outra coisa muito importante são quais são as principais infecções associadas
a assistência à saúde. Então, as infecções associadas à assistência à saúde são causadas por 4 pilares importantes. Né? Primeiro, é o uso inadequado da higienização das mãos. Isso é importantíssimo. O outro é a suscetibilidade do paciente. O paciente precisa estar enfermo, é o elo frágil da cadeia. Claro que um simples aperto de mão entre nós que estamos saudáveis não transmite infecção. Mas quando a gente tem um paciente gravemente enfermo, que está invadido, que tem suas barreiras rompidas por catéteres, ou por uma doença grave, ele está muito suscetível a adquirir a doença. Outro fator muito importante é os procedimentos invasivos, a cirurgia, os catéteres, os catéteres de diálise, etc. E outro que a gente não fala muito, que são o trânsito muito importante de pessoas entre diversas instituições de saúde. Hoje, normalmente, o médico, o profissional de saúde, trabalha em várias instituições. Sim. E com muita frequência ele pula de uma instituição para outra e vai levando consigo os germes dessas instituições. E às vezes de avental. Às vezes de avental. Isso depois a gente vai falar da importância da participação do paciente no controle, nas medidas de controle de infecção. Chamar atenção também para os grupos de risco, né, que são os idosos, os recém-nascidos, né, os pacientes diabéticos, os pacientes imunossuprimidos, os transplantados, né, e os pacientes que portam alguma neoplasia, são os fatores de risco mais importantes. Doutor, de qualquer maneira, é perigoso levar a criança no hospital para fazer visitas, seja lá quais forem as visitas, se elas são muito pequenas, não? Porque às vezes a mãe vai fazer uma visita a um paciente e leva a criança consigo. A criança é mais sujeita a pegar? 2 pontos de vista sobre a criança. Primeiro, a criança muito pequena, ela tem uma imunidade mais débil do que uma criança bem desenvolvida ou um adulto. Então, ela tem algum risco de adquirir infecção. Se não precisa ir, melhor não levar. Melhor não levar. E outra criança que já está maiorzinha, mas que tem uma dificuldade da gente controlar, por exemplo, o comportamento do visitante, que isso é muito importante. A criança toca em tudo, pega em tudo, e é muito mais difícil você educar uma criança no ambiente hospitalar para higienizar a mão nas oportunidades que são necessárias durante a visita. Se não for preciso, evite levar, né? Já é uma grande coisa que você faz, evitar pegar essa infecção. O que mais nós temos aí? Temos mais coisas para mostrar? Temos a importância das infecções de... A importância das infecções no contexto geral, as mais frequentes. Então, são mais frequentes as infecções do trato urinário, todas com uma peculiaridade especial. As infecções urinárias são muito frequentes, por isso tem uma importância muito grande em torno de custo econômico, etc. As infecções do trato respiratório têm maior morbidade. Elas causam mais mortes, são normalmente infecções mais graves. As infecções do sítio cirúrgico têm um papel importantíssimo, que é um indicador da qualidade da assistência de uma instituição. Quanto mais infecção pós-cirúrgica você tem, se mostra que você não está lidando bem com o programa de controle de infecções nosocomiais. E outra infecção que não é muito frequente, mas que é muito importante pela consequência, pelos custos e pelo custo tanto econômico quanto o custo social, são as infecções relacionadas à prótese. E as próteses têm uma ascensão enorme no nosso país, seja prótese de mama, prótese de quadril pelo envelhecimento da população, prótese de joelho. E quando uma prótese dessa infecta, isso representa um prejuízo econômico enorme. Mas por que pode infectar uma prótese? As próteses normalmente têm um índice de infecção baixo, mas quando isso ocorre, ocorre de uma forma catastrófica. Normalmente se espera taxas muito baixas, mas é como a cirurgia plástica de mama. É taxa baixíssima, mas quando ocorre, o resultado é catastrófico, porque se esperava de uma cirurgia plástica um efeito benéfico, um efeito de melhorar a plástica, de melhorar a aparência. E o que pode acontecer com o seio da mulher que pega uma infecção hospitalar durante uma cirurgia plástica? Uma tragédia. Normalmente fica muito pior do que era antes e isso é o efeito totalmente adverso ao esperado. Bom, quer dizer que, pelo que eu entendi aqui, toda cirurgia pode acontecer a infecção hospitalar. Né? Pode, não existe infecção zero, mas existem medidas importantes para controlar a infecção. E dessas medidas estão desde o uso racional de antimicrobiano,
E isso é um capítulo à parte, porque o uso indiscriminado de antimicrobiano resulta em resistência bacteriana, resulta em germes multiresistentes e de difícil tratamento de alto custo. Mas da própria pessoa, por exemplo, uma pessoa que se automedica, não entendi. Olha, o que acontece tem dois planos de ação em termos de uso de antimicrobiano. Primeiro é o uso de antimicrobiano nos humanos, na saúde humana. Tá. Já tem um controle importante, nos hospitais tem comissões que controlam, tem restrição ao uso de antibiótico de amplo espectro, tem toda uma política para controlar isso. No Brasil, recentemente, instituiu a política de uso de antimicrobiano, necessidade absoluta de receita médica. Antigamente, você deve ter pego esse tempo, sim, porque a gente ia lá e automedicava, comprava um antibiótico que achava que funcionou de uma vez, compra o outro. Funcionou no vizinho ou funcionou para mim uma vez para tratar uma infecção de amígdala. Toda vez que eu tenho infecção de amígdala, eu ia lá e comprava. Hoje isso não acontece mais no Brasil. Agora, tem outro ponto importante. O consumo de antimicrobiano é infinitamente menor em humanos do que é na agropecuária. Então, o uso indiscriminado de antimicrobiano nas rações de suínos, bovinos e aves em geral... Pode estar no meu bife? Pode estar no seu bife, pode não estar certamente no seu bife. Na minha feijoada, na carne de porco? Na carne de porco, no frango. Antigamente a gente tinha aquele franguinho caipira que só se alimentava de milho em grão e algumas minhocas. Hoje não. O antibiótico que davam para ele eram folhinhas de confrei. Folhinhas de confrei. Mas hoje não. Eles são criados em Acabou cativeiro. Aí, doutor. Vem para cá. Eles são criados em cativeiros e eles usam muito um antimicrobiano nessas rações humanas. Quer dizer, então não é só a pessoa exagerar no uso de antibióticos, mas o que esses bichos também... traz para a gente de seleção. Esses antimicrobianos nas rações acabam selecionando germes nessas aves que acabam transmitindo para a gente também. Então, tem que ter uma política bastante adequada, isso é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde, para o uso regular. E o que acontece quando uma pessoa está sobrecarregada de antibiótico? Se ela operou e tem uma infecção, não vai... As bactérias ficam fortes, é isso? O que acontece? As bactérias, tem bactérias que são sensíveis a determinados antimicrobianos e outras que não são sensíveis. Quando você usa um antibiótico, a tendência é que as sensíveis todas morram e deixa um campo aberto para as que são resistentes. Isso aí vai proliferando esse mundo de bactérias multiresistentes. Vão ficando cada vez mais resistentes. Essa é uma forma de seleção de resistência e tem outras formas que, pela própria exposição do antimicrobiano à bactéria, ela desenvolve um mecanismo genético de resistência a esse antibiótico, que é pela exposição. E isso é muito, muito grave. Hoje a gente tem problema seríssimo, de um futuro muito próximo, a gente não vai ter antibióticos vai ter bactérias que não existe antibiótico para ela. Para curar. Para que dê conta dela, de tão forte que vai ficando. Nossa, assusta, né? Agora, durante a cirurgia, e após, né, nesse pós-operatório, o que o paciente, ele pode fazer alguma coisa, familiares podem fazer alguma coisa? Porque muito parece que está na mão de Deus, né? Porque tem que dar tudo certinho para você não pegar uma infecção hospitalar. Olha, tem que rezar. Todo programa de controle de infecção hospitalar passa por 3 pilares importantes. Um são as agências reguladoras. Anvisa, as coordenações de controle de infecção hospitalar estadual, municipal, as comissões de controle de infecção dos hospitais, porque eles computam os dados, cria a informação adequada para que se tomem as ações necessárias para o controle. E outro pilar importante são os profissionais de saúde, que vão seguir as diretrizes determinadas por o primeiro pilar. Eles vão seguir a forma adequada ou às vezes inadequada, mas existem as diretrizes quando você sabe quais são os germes mais frequentes, quais são as infecções mais frequentes, qual é o mecanismo de resistência, os germes mais resistentes, você tem todas aquelas diretrizes para controlar. E o terceiro pilar, o mais importante de todos, que é uma tendência moderna, que é a participação do paciente, o envolvimento do paciente, o engajamento no seu tratamento. O paciente tem papel importantíssimo. Qualquer protocolo de segurança do paciente funciona de forma adequada quando existe a participação do paciente. Quando que ele pode participar? Ele precisa se informar, ele precisa conhecer os meios de transmissão, ele precisa conhecer quais são as consequências da infecção hospitalar e, com isso, ele contribui muito. Quer um exemplo de uma contribuição do paciente? O paciente pode ser
importantíssimo para orientar o profissional de saúde no horário, nas oportunidades adequadas de higienização das mãos. Às vezes o profissional de saúde está correndo com múltiplas coisas. Mas será que ele não vai ficar bravo, não? Pois é, isso é que é o importante. Ele está assim, com muitas tarefas, ele esquece de uma oportunidade fundamental de lavar as mãos ou higienizar as mãos, por exemplo, na hora de infundir uma medicação, ou na hora de tocar o paciente, ou na hora de trocar o curativo. E é dever, então, do paciente falar isso? É dever, é importante o paciente participar. Não fique constrangido com isso, porque o profissional de saúde ele não tem intenção de transmitir infecção. Às vezes ele está esquecido. O profissional de saúde bem conscientizado, ele vai te agradecer, falar... Vou lá, vai me aplicar uma injeção. Eu vi que não lavou as mãos, fala. Olha, você não lavou as mãos, por favor, né? Ou fala, o senhor não esqueceu de lavar as mãos? E claro que ele tem. Quer ver outra oportunidade super importante? Quando um médico vem visitar o paciente e está usando o jaleco de outra instituição. Isso pressupõe que ele visitou vários outros pacientes na instituição primeira e chegou ao seu quarto e às vezes esqueceu de trocar o avental. Quer dizer, então, foi de avental, saiu pela rua, foi no estacionamento, pegou o carro, foi no carro e foi lá no outro hospital e ainda está com o avental. Com o avental. Do outro. Isso pode não só esse trânsito aí, mas pode, assim, imagine que ele passou em UTI com 20 leitos, que tinha 20 pacientes colonizados, então o risco de trazer um micro-organismo desse no avental é grande. Então, é preciso essas pequenas coisas. Então tem que ter uma conscientização da classe médica também. Também. De pacientes, da classe médica. A classe médica, engajamento de todo mundo. Essa conscientização é frequente, mas as pequenas falhas ocorrem, esse crescimento. Então, o paciente pode participar disso. O paciente pode participar quanto à higienização do ambiente onde ele está. Porque, olha, doutora, é comum, viu, a gente encontrar enfermeiros, enfermeiras, até médicos usando o avental do estabelecimento onde trabalha numa lanchonete na hora do almoço, ou atravessando uma rua, andando pela rua. Isso existe uma recomendação do CRM aqui de São Paulo, e existe uma recomendação também com base fundamentada em base científica que não se deve usar. Então, esses pequenos lapsos a gente precisa estar sempre corrigindo. Também corrigindo. E hoje está cada vez menos. Então, as coisas vão progredindo. É igual o uso indiscriminado e automedicação de antimicrobiano, hoje um capítulo bem evoluído no nosso país. Tem uma pergunta para você. A Dirleia Ferreira diz que o sobrinho, a Dirleia, teve uma infecção devido a um corte na perna. Cortou a perna, ficou 20 dias no hospital. Pegou uma infecção. A dúvida é se essa infecção, ela realmente é curada de vez ou se existe, por ser mais forte, o perigo de voltar. Ela é de Curitiba, Paraná. Uma boa tarde para você, Dilé. Olha, Dilé, eu imagino que, por ser sobrinho, seja uma pessoa jovem, saudável, que não tenha nenhum fator de risco importante para uma infecção se prolongar. Então, um corte na perna com infecção é facilmente tratável com curativo e antimicrobiano. E não existe o perigo de voltar àquela infecção, né? Àquela infecção. Agora, se tivesse mais idade, o bicho já pega, né? Aí quando a pessoa tem outros fatores de risco, por exemplo, a pessoa tem idade, tem uma linfangite, tem uma erisipela, ela tem tendência a ter outras erisipelas porque ela tem uma circulação comprometida na perna, ou porque ela é obesa, mórbida, ou é porque ela tem alguma dificuldade circulatória. Mas a erisipela pode se pegar por infecção, por falta de higiene? Pode, qualquer infecção pode ser pega por falta de higiene, mas ali a erisipela é uma predisposição por uma circulação inadequada, o próprio germe da pele acaba penetrando quando se tem uma circulação inadequada. Entendi. Oi, Cláudio, sou de Camaragibe, Pernambuco. Vejo muita enfermeira, médicos com jaleco na rua. Isso não aumenta o risco de levar infecções para o hospital? Era o que a gente estava comentando e a população brasileira comentando aí também, né? Que é comum ver. Pode sim, né? Pode. É verdade, isso é desaconselhável tanto a transmissão de germe do hospital para a comunidade, como da comunidade para o hospital. Deixa eu ver aqui, a Ruth Souza quer saber, tem nome de atriz a Ruth aí. Boa tarde, uma pessoa com anemia e imunidade baixa pode ficar em hospital acompanhando algum paciente? A Ruth é de Salvador, Bahia. Beijos, Clau. Beijo pra você. Tá aí, ó, a foto dela, inclusive, é no elevador, né? Lacerda, né? Olha, um beijo pra você, Ruth. Pode, porque tem muitos acompanhantes de idosos, às vezes a própria família, às vezes profissionais que trabalham assim. É perigoso pro paciente? Toda pessoa que tem algum fator de risco, que tem uma doença crônica, que tem um risco maior para a infecção, tem que ter todos os cuidados possíveis para evitar adquirir essa infecção. Claro que isso não é proibido dela
visitar uma pessoa importante na vida dela no hospital, mas tem que ter as cautelas necessárias. Lavar as mãos antes de tocar o paciente. E se está doente, não é a melhor companhia para aquele paciente, né? Paciente, evidentemente. Mas assim, se é necessário uma visita importante, não tem por que se tomar os devidos cuidados. Mas para ficar com esse paciente, não, né? Talvez. Para acompanhá-lo. Bom, eu queria que nesse tempo final, doutor Ivan, você aproveitasse então para falar de um modo geral aí com as pessoas a respeito da infecção, né? O cuidado, a gente já aprendeu aqui muito, que depende de cada um de nós, tanto do médico como da instituição que te recebe. Sua responsabilidade é sua também. E o que mais a gente pode fazer para evitar, então? Chamar bastante a importância da educação, de procurar se informar. Informação é a base de qualquer plano de ação. Então, se informar sobre os meios de transmissão, sobre as formas de evitar, ter uma vigilância super importante sobre o principal meio de transmissão, que são as mãos. Então, sempre lavar as mãos antes de tocar o paciente, antes de visitar o paciente e após deixar o quarto do paciente. Lavar as mãos quando ir, antes e depois de ir ao banheiro. Lavar as mãos antes de se alimentar. Né? Higienizar as mãos antes de pegar um acesso venoso, preparar ou infundir uma medicação. Tudo isso é muito importante. Lavar as mãos é a mesma coisa que passar álcool gel? São duas coisas distintas, mas todas têm a mesma finalidade. Lavar as mãos com água e sabão é muito eficiente e higienizar as mãos com álcool gel, que é bastante prático, rápido, também tem a eficiência igual a lavar adequadamente as mãos com água e sabão. Tanto faz, desde que elas estejam limpas. Desde que elas estejam limpas. A higienização das mãos, a gente tem duas vertentes, ou água e sabão ou álcool gel. E as duas sempre à disposição, né? Normalmente nos hospitais, é só lembrar de usar, né? Hoje os hospitais têm disponível sempre o álcool gel na entrada do quarto, nos corredores, está todo disponível para o profissional de saúde, para os acompanhantes e para o paciente. O senhor sabe que a repórter Abiane Souza, algum tempo atrás, ela foi numa instituição ensinar a lavar a mão, né? Porque não é lavar a mão, não é chegar lá também assim, lavou a mão. Exatamente. Isso não é lavar a mão, hein? Lavar a mão, eu aprendi bem aquele dia que ela falou, né? Tem que passar aqui, passar aqui. Toda uma técnica, na unha. Processo demorado. Não é? Lavar a mão não é uma passadinha debaixo da torneira, ai, tá bom. Ainda seca na roupa, às vezes. Daí tá tudo errado, viu? Ó, você procura aí que deve ter o nosso vídeo de como lavar as mãos corretamente. Até isso o programa já ensinou aí pra vocês. Anote o telefone, então, vou deixar aqui o contato do doutor Ivan Silva Marinho, que é infectologista, veio a primeira vez falar da febre amarela, tá... hoje retornando para falar de um outro assunto também muito importante, que é essa infecção, que agora tem esse outro nome, né? A infecção hospitalar. 11 99655 9432. Tá certinho, doutor? Tá? 11, São Paulo, código de área. O telefone 99655 9432. Doutor Ivan Silva Marinho, infectologista. Obrigada por ter vindo, doutor Ivan. Um abraço, uma boa viagem de retorno a São Paulo, tá bom? Grande beijo.